Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um pós-jogo de Fluminense 2. Gols de Arias e de Cão Elias. 2 também do Grêmio. E vamos comentar sobre esse assunto porque vai ser interessante, vai ser importante. Bem, eu vou tentar fazer da ordem mais cronológica possível, até mesmo para que não tenha nenhuma dúvida sobre o assunto. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, exceto sexta-feira, assim quando eu melhorar minha internet, tá bom? Vamos nessa para falar bastante sobre esse tema. Bom, Fluminense foi escalado inicialmente com um pensamento único de atacar o Grêmio e conseguir uma vitória. O Grêmio, por sua vez, foi escalado com um time muito recuado para conseguir um empate. Só para vocês terem uma noção, né? Eu vou até abrir aqui a questão do Grêmio para que a gente entenda mais sobre esse assunto. Mas que é importante a gente citar, porque senão vai dar problemas sobre isso tudo. A escalação era Dodge, Vila Sante e Edenilson. Edenilson, segundo volante, Vila Sante, primeiro volante, Dodge, segundo volante. Ou seja, o pensamento inicial foi justamente colocar 3 volantes para você marcar muito mais o Fluminense e colocar pelo menos dois jogadores para fazer ali um esquema de 5-4-1 e tentar justamente no empate. Ou até mesmo tentar fazer um gol de contra-ataque. Foi esse que é o pensamento do Renato Gaúcho. Do outro lado, você tinha o Mano, justamente que eu falei para vocês. E bem, chega no primeiro lance do gol. Vou pulando aqui diversas partes. Depois eu volto, recapitulo. A gente perde a bola num lance que realmente a gente não deveria ter perdido. A partir somente de um lance que foi muito estranho até, porque eu acreditava mesmo que deve ter sido mão do jogador, mas tudo bem, não foi dado essa mão. Acaba sobrando pro o Brett White e faz o gol 1-0 Grêmio. Depois disso, o Fluminense tenta fazer algumas jogadas, mas realmente sem focar a linha do chute pro gol. Com uma jogada brilhante de Arias, que acaba justamente fazendo uma movimentação estranha. Todo mundo pensando que ele ia fazer um tipo de jogada. Ele chuta no contrapé do goleiro e faz 1-1. E é assim que termina o primeiro tempo. Chega no segundo tempo, o Fluminense precisando vencer. Ele não muda. E acaba, por si só, pressionando mais o adversário. Porque o adversário também não muda. O Fluminense vai lá com um escanteio. Ganso cruza, faz o gol. 2-1, Cauê faz o gol. 2-1 Fluminense. Passa o tempo. Acontece o pênalti. Reinaldo bate. Pênalti pro Grêmio. Reinaldo bate. E faz 2-2.
Isso são os fatos. Final de partida, Fluminense 2, Grêmio 2. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal. Faz o triplo seguir, curte, comente, compartilhe. Redes sociais de criação de vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Bom, sobre todos os lances de gol, para não ficar dúvida nenhuma sobre isso. Primeiro gol do Fluminense, não tem que se contestar. Segundo gol do Fluminense, não tem que se conquistar. Primeiro gol do Grêmio, na minha concepção, não sei se eu vi errado, mas o jogador do Grêmio acaba botando a mão na bola, acaba sucedendo toda a jogada que acaba fazendo o gol do Grêmio. Agora, se foi ou não foi, eu não consigo ver. Mas é bem importante falar sobre isso. Agora vamos falar sobre o segundo gol. O gol polêmico, que foi de pênalti. O elemento causador de pênalti. Bom, eu vi diversas vezes. O que acontece? A situação é, o jogador, ele toca, ele não conseguiria mais, a partir daquele momento, estar em posse da bola, mas isso não significa nada. Ele é tocado pelo Fábio, e sim, eu vou ver de novo justamente esse lance para vocês, que é o pênalti do Fluminense. Isso é importante falar, né? Eu vou até ver aqui com vocês de novo. Eu não vou poder mostrar, mas eu vou dar uma olhada de novo na mesma situação. O Diogo Costa, ele toca, ele vai perder a bola, ele tenta parar, o Fábio dá um toque justamente entre a parte de cima do corpo e a parte de baixo do corpo, né, ali no quadril. O jogador cai na área e o juiz dá pênalti. Bom, sobre isso, eu já vi juiz dando pênalti. Agora, ao meu ver, na minha concepção, não foi pênalti, tá? Vocês podem me descontar toda a sua raiva em mim, tudo bem, eu entendo o hate, mas na minha concepção, vendo agora, foi pênalti. É triste dizer. Vamos pontuar agora, isso é bem importante, sobre alguns pontos que eu não falei até então. A saída de Ganso é um claro erro hoje, e se ele sai, o time não se entende mais. Primeiro ponto. A gente vê que o time fica muito apático e não consegue resolver as coisas. Segundo ponto. A entrada de John Kennedy não deu para entender. Ainda vou falar isso no que eu não falei, mas não deu para entender. Por fim, a situação do Nonato, que estava cara a cara com o goleiro e não meteu gol. Eu só quero falar uma coisa pra vocês. Eu falei lá no momento que eu tentei justamente justificar a partir de um certo jogador chamado Ronaldo Fenômeno, em que ele falava que nesse tipo de situação espera o goleiro resolver para você fazer. Que se o goleiro não resolve, você tem que resolver. Mas normalmente o goleiro já resolve por você mesmo. Se você, por exemplo, tenta armar para um chute e ele já pula porque ele quer justamente resolver,
Você já tenta dar um drible, faz um drible desconcertante e faz o gol. Na minha concepção, o jogador de destaque é o Ganso, por ter feito justamente a pré-jogada pro gol do John Marias. E o jogador bagre é pro Nonato, que poderia ter metido esse gol e não meteu. Jogador destaque do adversário, eu vou colocar o Soteldo, que quando esteve em campo jogou muito bem. Disso daí, muito próximo do rebaixamento, e infelizmente a gente tem que falar a verdade. Lutaremos contra o rebaixamento e muito possivelmente não jogaremos a Sul-Americana ano que vem. Preocupante até demais. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeo, Vitor G 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Eu sei que eu vou receber muito hate, mas fazer o quê? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, tricolor!